Poder Judiciário, que costumava ser o menos midiático dos três poderes da República, tem ganhado destaque nos noticiários ultimamente. E muita gente tem criticado, inclusive, a atuação dos juízes e ministros que compõem esse poder. Mas afinal, todo mundo sabe o que eles fazem? Vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim o papel do Poder Judiciário na administração da República. A atribuição mais básica desse poder é fazer cumprir as leis no país, tanto pelos cidadãos comuns quanto por quem atua diretamente nos outros poderes. Ele é responsável por garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Ele deve analisar e julgar as denúncias que chegam aos membros e, segundo o que diz a lei, proferir as sentenças devidas em cada caso. O Poder Judiciário só pode agir se for provocado. A atuação desse poder divide atribuições entre os órgãos de justiça, que são 8 no total. Os federais são o Supremo Tribunal Federal, o STF, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar e a Justiça Estadual. A nível federal, são 56 tribunais regionais relacionados a cada um desses tribunais superiores. Essas divisões são compostas pelos juízes federais, juízes e juntas eleitorais e juízes do trabalho e juízes do Distrito Federal e dos territórios. No nível estadual, o Poder Judiciário é exercido pelos juízes e tribunais dos estados e não há nenhuma estrutura orgânica desse poder a nível municipal. Diferente dos outros poderes, os agentes do Poder Judiciário entram nessa estrutura por concurso público e não por eleições. O papel do Judiciário em relação aos outros poderes é parecido com o que ele exerce no geral, fazer cumprir a Constituição e as leis cabíveis. No sistema de freios e contrapesos, que é o que garante que nenhum poder se sobreponha ao outro, o Judiciário é o que controla a legalidade sobre os atos dos outros dois, podendo anular atos ilegais como, por exemplo, uma licitação ilegal, uma obra construída com desvio de finalidade, uma nomeação de parentes da autoridade nomeante, tudo isso pode ser anulado no Judiciário. Mas ele também sofre interferências dos outros poderes. No caso do Poder Legislativo, o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, é quem vota sobre os salários dos ministros do STF e decide sobre atos normativos de interesse do Judiciário, como a organização ou alteração do quadro de servidores e os salários deles. E como o Judiciário só pode atuar se for provocado, ou seja, se for pedido, é da Câmara dos Deputados que deve sair um pedido de processo e julgamento de líderes do Poder Executivo, como o Presidente da República, vice e os ministros. E no Senado é que se aprova ou não os membros dos tribunais nomeados pelo presidente, como foi o caso do ministro André Mendonça do STF há um tempo. Já o Poder Executivo interfere no Judiciário na nomeação de membros do STF, de todos os tribunais superiores e de todos os tribunais federais. Mais uma vez, cito o exemplo do ministro André Mendonça. Como esse tem sido um tema bem falado ultimamente, vamos esclarecer mais sobre o Supremo Tribunal Federal. O STF representa a cúpula do Poder Judiciário, que tem a função de ser a última instância nos processos em geral, ou seja, a não ser em um caso de perda de prazo, a parte pode recorrer até o STF discutindo o seu caso. Outra atribuição importantíssima do STF é a de guardião da Constituição, já que a Corte é responsável por julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de leis e outros atos normativos. Esse trabalho garante que uma lei aprovada por conveniência política que contraria os princípios da Constituição não seja imposta à população. Uma outra função do STF é a de julgar a chamada ação de constitucionalidade por omissão, ou seja, por falta de atuação por parte do parlamento. Foi o que aconteceu com a discussão sobre a homofobia, em que o STF considerou que havia uma omissão inconstitucional por parte do Congresso e determinou a aplicação das mesmas regras da Lei dos Crimes de Racismo também para a homofobia. Por ter uma atuação próxima do Judiciário, o Ministério Público pode ser causa de confusão e ser associado a esse poder, mas não é. O Ministério Público é considerado um órgão independente e autônomo no esquema de tripartição de poderes. Não está atrelado a nenhum dos poderes, mas é considerado função essencial à Justiça porque exerce o trabalho de fiscal da lei, atuando também em diversos tipos de ações para preservar o patrimônio público, como ações de improbidade administrativa e ações civis públicas. O MP também tem uma atuação bem importante nas ações coletivas, como em ações para a defesa de direitos do consumidor, povos indígenas, meio ambiente e outros.
Em outros vídeos aqui do Tintim por Tintim, eu explico também as funções dos outros poderes da República e um pouco mais sobre a história da divisão dos poderes aqui no Brasil. Acesse nos nossos canais. Quem me explicou e me ajudou a entender melhor tudo isso que eu trouxe aqui foi a professora Marilene Matos, que é especialista em Direito Constitucional e Direito Administrativo, além de autora de livros jurídicos, mestre em Direito Público e presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, a ABA. E aí, entendeu?